Olá, está começando o Câmara Repórter, segunda edição, nesta quarta-feira, dia 18 de outubro, dia do médico. Veja os nossos destaques. Plenário aprecia vetos do Executivo fora do prazo de votação. Cresce mercado automotivo de carros elétricos. Estado decreta estado de emergência devido ao risco de proliferação da influenza aviária de alta patogenicidade. Aqui no estúdio eu vou conversar com a médica e vice-presidente da Sociedade Norte-Rio-Grandense de Ginecologia e Obstetrícia, doutora Tessia Maranhão. Ela vai falar com a gente sobre o Dia Mundial da Menopausa. Vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. A gente começa com os destaques da sessão ordinária nesta quarta-feira. Os vereadores apreciaram vetos que estavam trancando a pauta. Na sessão ordinária desta quarta-feira, o plenário apreciou 91 vetos do Executivo dos 140 previstos que já ultrapassaram os 30 dias aguardando votação. Para maior celeridade, ficou acordado em reunião prévia entre os parlamentares que seriam votados em blocos por vereador, como explica o líder do governo, o vereador Hermes Câmara. Atendendo o requerimento do vereador Daniel Valença, foi colocado os vetos em votação, conforme ele exigiu, tendo em vista que esse requerimento inviabiliza o trabalho da casa, prejudica o trabalho da casa. Mas, conforme ele usou o regimento, tivemos que colocar, combinamos com ele, eu, o presidente da casa, a vereadora Nina, ele representando a oposição, a dinâmica da votação. E, infelizmente, nesse momento agora, ele questionou algumas coisas, mas é isso mesmo, é o parlamento e tudo que está sendo conduzido aqui foi combinado com o vereador Daniel Valença. Já o representante da oposição, o vereador Daniel Valença, esclareceu que não participou de qualquer reunião. Isso não é verdade. Se houve essa reunião, foi entre poucas pessoas da bancada governista. Eu não fiquei sabendo, não participei e não vou participar de um acordo como esse. Porque cada projeto de lei deste que foi vetado pelo prefeito, ele envolveu o diálogo com a sociedade civil, ele envolveu a escrita, ele envolveu a assessoria, envolveu o vereador, vereadora. E é inadmissível que a bancada governista chegue aqui dizendo que cada vereador vai salvar um projeto e o resto vai ser mantido veto. Anular o que é o Poder Legislativo. Eu acho bom retomar como nós chegamos aqui. Na última quarta-feira, eu fiz um requerimento de acordo com o que está no regimento para que todos os vetos vencidos entrassem na ordem do dia seguinte. Divergências à parte, a votação prosseguiu. Dos 2 vetos integrais a projetos do vereador Herbert Sena, um foi derrubado. A matéria trata sobre a criação do Centro de Acolhimento a Animais Vítimas de Violência Doméstica e Abandono. Hoje a Câmara derrubou esse veto, apoiando esse projeto que pensamos com muito zelo. Hoje, e há muito tempo a gente vê maus tratos de animais, abandonos, animais sofrendo nas ruas, e a gente propõe que esse centro seja de acolhimentos, reinserir esses animais a novos lares, inserir e encaminhar animais com maus tratos a hospitais veterinários e que tenha também profissionais para que possa fazer o acolhimento e o tratamento desses animais maltratados ou abandonados. O vereador Haroldo Alves teve 4 vetos apreciados pelo plenário, sendo 3 mantidos. O derrubado foi ao projeto que torna obrigatório o fechamento, no prazo de 48 horas, de valas e buracos abertos por empresas públicas e privadas, sob pena de punição. Principalmente essas empresas que são prestadoras de serviço da Prefeitura e do Governo do Estado, passa meses e meses com aquelas valas, aqueles buracos abertos. E com esse projeto que hoje foi derrubado o veto, dá-se 48 horas a partir da sua notificação. Caso contrário, a empresa receberá obrigatoriamente uma multa equivalente a 2 salários mínimos. Se isso viesse a repetir, dando mais um prazo dentro de 48 horas, se persistir o buraco, aí essa multa será o dobro e faz com que as empresas tenham mais cuidado nas vias públicas. Ao final, a vereadora Nina Souza, que presidiu os trabalhos, fez uma avaliação e informou que a sessão foi suspensa e será retomada nesta quinta-feira com a votação dos demais vetos.
Nós vamos retornar amanhã por volta das 14 horas para deliberarmos acerca dos outros vetos, né? Tem vetos mais emblemáticos que vai requerer uma discussão maior. Hoje, os que eram mais tranquilos, eles foram colocados na frente para que a gente possa ter mais tempo para discutir os demais vetos. O Rio Grande do Norte decretou nesta quarta estado de emergência zoossanitária devido ao risco de proliferação da gripe aviária de alta contaminação. O decreto instituiu o sistema de monitoramento, avisos e ações para fins de prevenção à ocorrência da doença. No documento que determina a emergência, o governo do estado explica que o decreto leva em consideração protocolos sanitários estabelecidos no país, tomados desde maio deste ano, quando foi identificada a presença do vírus da influenza aviária H5N1 de alta patogenicidade em aves silvestres no Brasil. No Rio Grande do Norte, porém, não há a confirmação sobre casos. Pela norma do Ministério da Agricultura, houve a suspensão em todo o território nacional da realização de exposições, torneios, feiras e demais eventos com aglomeração de aves. Assim como também ficou suspensa a criação de aves ao ar livre, com acesso a piquetes sem telas na parte superior. O decreto estadual terá vigência de 180 dias e prevê o combate de algum foco. Quase 2 meses após desabamento, a obra de reconstrução do muro de contenção da Lagoa de Captação Ouro Preto, no bairro Neópolis, e que interditou 10 casas, deve começar. É que foi assinada a ordem de serviço para o início das obras. O serviço para reconstruir o muro vai custar mais de 2 milhões de reais. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura de Natal, o prazo de execução será de 120 dias, com previsão de conclusão para fevereiro de 2024. Economia de combustível e isenção do IPVA. Essas são algumas vantagens dos carros elétricos. E aqui em Natal, o mercado está em expansão com a chegada dos veículos movidos à energia. Acompanhando uma tendência mundial, as lojas especializadas e concessionárias tradicionais já sabem que os automóveis elétricos vieram para ficar. Um mercado em expansão. Os veículos elétricos ou híbridos plug-in têm ocupado espaços nos últimos anos, como uma opção econômica e sustentável, sendo considerados a maior inovação em mobilidade. No mercado internacional, as vendas dos elétricos vêm aumentando consideravelmente, como explica esse especialista em engenharia de transporte. Ele vê no Brasil um mercado em franca expansão e prevê que em 5 anos esse tipo de veículo esteja popularizado. Hoje na Europa, de cada 5 carros, 0 é elétrico. Então, de cada 10 na rua, 2 são elétricos. Então, você já tem 20% do mercado de carro zero elétrico. O Brasil é 0,5% ainda dos carros novos. Mas a gente tem que olhar o que está acontecendo em outros lugares. Então, vai seguir esse processo e essa subida é grande. Então, talvez, creio que em 5 anos, vamos ter aí o mesmo preço. As montadoras estão de olho neste filão. A líder mundial de carros elétricos chegou a Natal este ano e já trouxe para o Brasil 7 modelos de utilitários, incluindo um híbrido. O volume de vendas do último lançamento surpreendeu. A gente trouxe aí a líder de vendas em veículos elétricos no mundo para a capital potiguar e a cada tempo que passa, a cada semana, trazendo lançamento, trazendo nossos modelos de passeio para cá, a gente tem tido grandes respostas, muito favoráveis, né? Veículos chegando, novos veículos, lançamentos, então a procura, a aceitação está muito boa. Marcas tradicionais também apostam nestes veículos. Não é mais o futuro, é uma realidade, né? Carro elétrico agora já é uma realidade que a gente está vivendo. Acredito que muito em breve a gente vai ter muitos postos de abastecimento e uma aceitação bem maior do público. Então, assim, muitos modelos vão vir, inclusive aqui na Chevrolet vai vir vários outros modelos para o ano. E a tendência é o mercado ser bem mais explorado. Muitas são as vantagens de um elétrico. O custo de manutenção dele é um pouco mais barato comparado a outros tipos de veículo. E o principal é a economia de combustível, né? Que você, querendo ou não, é bem mais barato a energia elétrica do que você pagar a gasolina, o álcool, o próprio diesel. Principalmente aqui na capital, né, do nosso estado, que a gente conta com a isenção total de IPVA. Então eu acho que é muito essa questão do custo-benefício.
né? Atrelado também à sustentabilidade, né? A vários benefícios de hoje ter um carro elétrico que vai muito além da parte econômica, mas a parte também da dirigibilidade. Dirigir um carro elétrico faz total diferença para aqueles amantes de carros, que gostam de carro mesmo, de dirigir. Mas também há alguns fatores a serem considerados, como o preço e a autonomia das baterias para percorrer longas distâncias. Os modelos utilitários atuais podem chegar a 550 quilômetros. Já os desportivos de luxo atingem o dobro disso. Hoje o problema nosso é o dólar e o preço das baterias, que é em dólar. Então, temos aí um custo muito alto, bateria importada ainda. Mas o Brasil começa também a fabricar baterias, já começa a ter uma produção de baterias no Brasil, lá no sul. Encontramos lítio também, que é o minério, na Bahia. Então, em pouco tempo, o Brasil vai ter aí também a produção de baterias local. E aí, então, você vai ter realmente uma queda do preço dos carros elétricos no Brasil. Então, a tendência realmente é um aumento explosivo. Porque ele é melhor para o motorista. Quem puder comprar, quando puder, vai comprar um. Outro ponto a ser observado diz respeito à recarga fora de casa. Para isso, alguns estabelecimentos também já estão de olho nos elétricos. Este shopping oferece 6 pontos em seu estacionamento e que estão constantemente utilizados. A gente sabe que shoppings, por serem locais de grande fluxo e por terem uma demanda crescente por estacionamento, tem muito mais facilidade de receber veículos com esse tipo de característica. E aí, com base nisso, a Cosern, desenvolvendo, junto à Neoenergia, o projeto do Corredor Verde, pegou alguns grandes players da região, desde a Bahia até o Rio Grande do Norte, e aqui no Rio Grande do Norte ele escolheu o Natal Shopping como referência para que pudesse instalar alguns pontos de carregamento de carros elétricos. E aí fizemos essa parceria e hoje eles estão com a gente já há algum tempo. Diante de tudo isso, o mercado automotivo aposta que, em breve, os veículos a motor de combustão devem começar a ser menos comercializados. Os elétricos vieram para ficar. E depois do intervalo, você vai ver que o Seturn iniciou os preparativos para aperfeiçoar o sistema de integração dos ônibus na capital. Voltamos em instantes. Inúmeros animais são resgatados das ruas diariamente. Eles estão doentes, feridos, sequelados ou foram vítimas de atropelamento. ONGs e abrigos precisam de medicamentos, ração, material de limpeza e recursos para tratamento clínico veterinário. Toda doação é bem-vinda. Em que você pode ajudar? Entre em contato conosco, seja um doador. Uma iniciativa da União Pet Brasil. Atenção, passageiros de ônibus. O Sindicato das Empresas de Transporte Urbano, o Seturn, já está nos preparativos para o cadastramento biométrico e facial dos usuários, para consolidar e aperfeiçoar o sistema de integração nas diferentes regiões da cidade a partir de 2024. Edesiane Moreno conversou com um dos representantes do Seturn e traz esses detalhes para a gente. A partir de janeiro, os usuários de transporte público de Natal farão a integração temporal por meio da biometria facial. O mecanismo foi apresentado pelo Seturn aos gestores da STTU e vai custar cerca de R$ 1.500.000. Quem vai nos falar sobre isso é Augusto Maranhão, coordenador jurídico do Seturn. Augusto, o que é que vem a ser esse novo mecanismo aqui? O Seturn fez um investimento em tecnologia para facilitar o acesso do usuário à integração. Hoje há uma confusão entre qual linha integra com qual linha. Por exemplo, os usuários da Zona Norte têm muita dificuldade porque a lógica do sistema é que as linhas vão no mesmo sentido. Então, todas as linhas que se integram saindo da Zona Norte, elas são integralizadas. Mas você não consegue pegar, por exemplo, uma linha saindo da Zona Norte e outra voltando. Ou seja, eu não consigo fazer um deslocamento entre a Zona Norte. Esse problema foi identificado lá atrás, quando se modulou o sistema, o planejamento de integração para evitar fraudes. E aí a gente
desenvolveu, juntamente com a Defensoria Pública e o município de Natal, num acordo judicial, essa ferramenta de ampliação do tempo de integração, que vai passar de 60 minutos para 90 minutos, mediante o controle biométrico, ou seja, a única trava do sistema será a trava do usuário, ele vai poder ir para onde ele quiser ir, mas por isso fizemos esse investimento em câmeras, em cadastramento, e agradecemos o espaço para divulgar que dos meses de novembro e dezembro haverá o cadastramento prévio, ou seja, o Seturne vai começar a divulgar os locais de cadastramento, preferencialmente na sede do Seturne, mas também vamos fazer ações junto aos shopping centers, junto às escolas, junto às empresas, para que você possa cadastrar o seu cartão com a sua biometria e, a partir daí, usufruir com maior fluidez, com mais tempo, com mais conforto, a integração temporal. Já tem data prevista, data exata para que isso comece a funcionar? Porque diz que é a partir de janeiro, mas existe uma data? Provavelmente após ser de janeiro, né, que a gente tem recesso e não é muito bom que essas questões de tecnologia elas comecem num período que você não tem muito retaguarda. Mas a ideia é que nos meses de novembro e dezembro as pessoas vão lá, compareçam sem filas, mediante agendamento, para fazer o seu cadastro. E aí, a partir do 6 de janeiro, depois do Dia de Reis, aquele volta do feriado, quando o ano começa de fato, esse sistema seja implantado. Já vai ter alguma outra reunião com o STTU antes desse cadastramento? Sim, nós combinamos uma série de reuniões técnicas do STTU para poder ajustar algumas sintonias finas da prestação. Nós fizemos investimento agora de 50 novos veículos, estamos ampliando o tempo de integração e estamos aí para renovar mais 50 veículos seminovos. E aí a gente espera, inclusive a Câmara Municipal teve um apoio muito importante nessa benefício do ISS, na revogação de uma lei que engessava o transporte público, para poder justamente a gente caminhar para a realização da licitação do transporte público. O sonho não apenas da cidade, mas também dos empresários e da prefeitura, que isso aconteça ainda nessa gestão, para que a gente tenha umas regras claras e possam, de fato, haver investimentos, né? A grande questão da licitação é quem vai subsidiar o transporte público. Fazer transporte público é muito caro e investir em qualidade também é muito caro. Mas a gente já está num grau de maturidade que a cidade precisa dar um pouco do seu orçamento, assim como faz para a segurança, saúde, educação, para o transporte público, para fazer uma tarifa mais barata e um serviço de maior qualidade. E claro que quando esse cadastramento for iniciado, a gente também vai trazer todas as informações necessárias para o agendamento que será realizado. Na última sexta-feira, dia 13, foi celebrado o Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional, profissionais essenciais para a qualidade de vida das pessoas. Uma carreira que ainda precisa de mais espaço e valorização, especialmente no Sistema Único de Saúde. Uma profissão voltada para o estudo, prevenção e tratamento de pacientes com alterações cognitivas e psicomotoras decorrentes ou não de doenças adquiridas. A fisioterapia proporciona bem-estar, saúde e qualidade de vida aos pacientes. O fisioterapeuta é um profissional da área da saúde de nível superior, regulamentada no Brasil desde 1969, então nós estamos com 54 anos de profissão regulamentada e tem como objeto de estudo o movimento humano, né, a cinesiologia, a cinésia, né, a funcionalidade humana, em que pese o movimento ser próprio de outras profissões, né, mas para nós o equilíbrio das forças biomecânicas para dar funcionalidade ao movimento e às atividades que nós desenvolvemos durante a nossa vida, a nossa existência. A fisioterapeuta coordena um projeto de extensão da UFRN no bairro Nossa Senhora de Nazaré, zona oeste de Natal, beneficiando idosos, pessoas com transtornos mentais e mobilidade reduzida. A gente vem aqui fazendo esse trabalho, problemas crônicos, o processo natural do envelhecimento, as artroses da vida, transtornos de ansiedades, problemas mentais, a gente também acolhe aqui. Todas as pessoas que nos procuram e que tenham indicação vinculadas às unidades de forma segura, né, com diagnósticos clínicos também estabelecidos, para que possam estar diante de uma possibilidade de trabalhar de grupo. Entre os casos de sucesso está o da aposentada Euda de Oliveira, de 80 anos, que tinha dificuldades para caminhar e realizar atividades simples do dia a dia. Ela foi incentivada a participar do projeto pelo filho Everaldo. Com a decisão, Euda conquistou qualidade de vida. Eu comecei a caminhar, a andar com ela para a missa e tudo, e sentia que tudo que ela precisava se locomover era segurando em mim.
subir uma escada, segurava em mim. Eu tive praticamente conduzi-lo ela para cá. Então procurei os médicos, eles falaram que o ideal é que ela fizesse fisioterapia em grupo, que seria bem interessante. Então convenci, não foi fácil, porque ela não queria de forma alguma. Eu não vou fazer isso não presta, não sei o que, de forma nenhuma. E hoje, depois de muito tempo, ela está andando só, ela sobe as escadas só. Quer dizer, está muito bom. Quer dizer, eu tenho mais tranquilidade em deixar ela sozinha. Me acostumei e fiquei gostando. Hoje em dia, graças a Deus, eu e a ele, né? Eu faço tudo sozinha, caminho e tudo. Aqui, graças a Deus, todo mundo é ótimo. E ensina bastante, sabe? Aí eu tenho que continuar a vida, né? Segundo a terapeuta ocupacional Leiliane Gomes, o profissional da área tem a missão de melhorar o dia a dia do paciente, aplicando e gerenciando um tratamento com a utilização de aparelhos e objetos diversos, para que voltem a realizar atividades cotidianas. A terapia ocupacional, o acordar, o tomar banho, escovar os dentes, o pentear o cabelo, o dirigir um carro, o administrar a conta financeira, o pegar o transporte público, pegar o meio de condução, isso tudo são ocupações. E aí, existem alguns tipos de alterações, quando a gente fala em termos da saúde, seja ela físicas, seja ela cognitivas, sensoperceptivas ou psicossociais, que interferem diretamente nessas ocupações diárias. Então, se algum familiar, alguma pessoa está com dificuldade de funcionar no dia a dia, é muito importante o tratamento realizado por um terapeuta ocupacional. Hoje em dia existe até uma política nacional de saúde funcional e é justamente isso, a gente pode usar os recursos, desde uma simples bola a própria escova de dente do paciente ou a escova de cabelo do paciente, é tudo em cima do que é a necessidade do paciente. O atendimento a idosos e pessoas com transtorno do espectro autista atualmente lideram a demanda dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Existe aí também uma incidência maior de novos casos, né, de transtorno do espectro do autismo, e que ele interfere diretamente nessas ocupações do paciente. O brincar, a escola, o funcionamento no dia a dia de como escovar uns dentes, de como pentear o cabelo. Então, o terapeuta ocupacional ele lança mão de vários métodos, técnicas, para justamente facilitar essas atividades. Uma que está bastante em evidência no caso do transtorno do espectro do autismo, e o terapeuta ocupacional foi criada por uma terapeuta ocupacional que chama terapia de integração sensorial. A gente usa equipamentos como suspensos, que giram, que fazem movimentos antero-posterior, lateral, justamente na possibilidade de integrar essas sensações, esses movimentos, essa sensação, e o paciente obter respostas adaptativas ao meio. A fisioterapeuta Francisca Rego ressalta ainda a necessidade da valorização desses profissionais e a importância deles para a saúde, ressaltando que deveriam fazer parte da equipe de todas as unidades de saúde e unidades de pronto atendimento, para garantir à população uma assistência multidisciplinar. A fisioterapia avançou muito, mas a fisioterapia ainda não está na realidade de todas as pessoas. Não é? E estar aqui, eu sou muito grata a vocês também por abrirem esse espaço, para mostrar que a fisioterapia atua nos 3 níveis de atenção à saúde, ou seja, na atenção básica, na média complexidade, nos ambulatórios e no contexto hospitalar, né, na alta complexidade. Isso é uma coisa que a média e alta complexidade da fisioterapia já é consolidada nisso, mas aqui no município de Natal a fisioterapia ainda não está inserida na atenção básica, precisa. E o que eu poderia dizer para os meus outros colegas que estão lá, né, que a gente precisa perseverar, né, dentro da academia a gente deve continuar acreditando que nós vamos formar pessoas para projetos humanos, né, gente para cuidar de gente. E observando essa necessidade, sensibilizando os gestores, sensibilizando os políticos, né, para que abram um concurso público e olhem para a fisioterapia como um colaborador forte, né, dentro do processo de recuperação da saúde, na área da saúde. E nesta quinta-feira, a Câmara Municipal vai homenagear esses profissionais em uma sessão solene. A iniciativa será da vereadora Ana Paula. Agora, uma oportunidade para quem vai fazer o Enem. É que estão abertas até a próxima segunda, dia 23, as inscrições para um aulão gratuito que será realizado por uma universidade particular aqui de Natal. Robson Bezerra
A Universidade Potiguar, a UNP, está ofertando aulões gratuitos para o Enem em Natal. As inscrições elas já começaram através do site event3.com.br/EnemUNP. O aulão vai acontecer no Hotel Holiday Inn das 8 às 18 horas, no sábado 28 de outubro. Lembrando que o estudante que desejar participar deve levar 1 quilo de alimento não perecível. Os aulões serão em Química, Física, Matemática, entre vários outros. Agora a gente fala de cultura. É que a Escola de Música da UFRN está com processo seletivo para cursos técnicos. Hugo Fernandes tem as informações. O processo seletivo são para 109 vagas distribuídas entre canto, processo fonográfico, instrumento e regência, sendo 50 delas destinadas a alunos que cursaram o ensino fundamental em escolas públicas. Os cursos têm duração de 3 anos e acontecem no período da tarde. Entre os pré-requisitos para a seleção dos candidatos está o conhecimento mínimo sobre a área, com base nos testes de habilidade específica. As seleções para os candidatos que vão fazer o curso de canto popular, canto erudito e instrumento são feitas com base no envio do vídeo do candidato. E no momento da inscrição, ele deve listar o autor da obra e o compositor também de cada melodia, cada música. As inscrições começam no dia 23 de outubro e podem ser feitas no site www.compev.frn.br. E no Dia Mundial da Menopausa, eu vou conversar com a médica ginecologista Tessia Maranhão. É que a menopausa nas mulheres está associada ao crescimento das doenças cardiovasculares. Esses e outros assuntos vocês conferem na nossa entrevista logo depois do intervalo. Voltamos já. Inúmeros animais são resgatados das ruas diariamente. Eles estão doentes, feridos, sequelados ou foram vítimas de atropelamento. ONGs e abrigos precisam de medicamentos, ração, material de limpeza e recursos para tratamento clínico veterinário. Toda doação é bem-vinda. Em que você pode ajudar? Entre em contato conosco, seja um doador. Uma iniciativa da União Pet Brasil. Estamos de volta com o Câmara Repórter para falar da saúde da mulher. É que nesta quarta-feira, dia 18, é Dia Nacional Mundial da Menopausa. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui a médica, vice-presidente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Rio Grande do Norte, doutora Tessia Maranhão. Seja bem-vinda aqui conosco, doutora Tessia. Parabenizando também a senhora pelo Dia do Médico. Obrigada. Doutora Tessia, é importante falar sobre a menopausa, porque ainda existem muitos mitos a respeito desse período natural para as mulheres? Sim, Larice, ainda existe muito mito, ainda existe dificuldade para tratar essa fase da vida da mulher. E a mulher está vivendo mais, não é? Então, muitas mulheres vão passar por essa fase no mundo. Desde 2009, a Sociedade Internacional de Menopausa criou o Dia Mundial da Menopausa no sentido de esclarecer as mulheres, de uma maneira geral, sobre o que significa a menopausa, o que significa o climatério, quais as modificações que acontecem nessa fase, que cuidados se deve ter com o climatério. E qual é o período geralmente normal, a fase da vida que a mulher entra nesse período da menopausa? Tem uma idade específica? Sim, normalmente a partir dos 45 anos, no Brasil, em média, em torno dos 50 anos, a mulher entra nessa fase já da menopausa, porque a gente usa muito menopausa, climatério. Hoje se usa indiferentemente menopausa e climatério, mas menopausa ao pé da letra quer dizer parada das menstruações. E climatério, toda a fase dos anos de transição que acontecem antes dessa parada, antes da menopausa, e alguns anos, em torno de 5 a 10 anos depois. Então, seria a pré-menopausa ou fase de transição menopausal, a menopausa e a pós-menopausa. E daí em diante nós teríamos uma fase que nós chamamos de senectude, velhice, não é?
Sim. Bem, então é em torno dessa idade aí que deve acontecer a menopausa. E quais são, então, esses sinais ou sintomas desse período de pré-menopausa, né, do início do climatério? Então, doutora? Esse período de início do climatério geralmente começa com o distúrbio menstrual, a irregularidade menstrual e alterações do sono e ondas de calor. Então, é aquele calor, não é, chamado de fogacho, que de repente a mulher apresenta, principalmente da cintura para cima, muitas vezes até acompanhada de rubor, de vermelhidão do rosto, e que acontece principalmente à noite, deixando a mulher muito intranquila, perturbando o sono da mulher. Então, na realidade, a fase do climatério se inicia. É rara a mulher que não apresenta. Existem algumas que normalmente não atravessam, não é, essa parte de distúrbio menstrual e de desequilíbrio emocional, ondas de calor. Então, existem algumas que realmente não têm, mas a maioria apresenta essa fase. Bem, essa é a manifestação, os sintomas que ela apresenta, mas, ao mesmo tempo, ela passa também por algumas transformações internas. Então, ela tem alterações das gorduras do sangue, ela passa a ter alteração da distribuição da gordura no corpo, ela também apresenta alterações do sangue, como além da alteração do colesterol, dos triglicerídeos, mas também dos vasos, não é? As artérias, elas passam a ter modificações que favorecem as alterações cardiológicas, os acidentes vasculares cerebrais. E por isso que é certo dizer, então, que a menopausa pode estar ou está associada ao crescimento de doenças vasculares em mulheres nessa faixa etária? Sim, a mulher que antes era uma mulher bem feminina, porque os estrogênios, os hormônios ovarianos, eles conferem à mulher toda a feminilidade, que não é só de aparência, mas é também de fisiologia, de funcionamento do organismo. Então, essa mulher tinha equilíbrio nas gorduras sanguíneas, colesterol bom, maior do que colesterol ruim, triglicerídeos normais, diferentemente do homem. Só que a partir do momento que os ovários entram em falência e deixam de produzir esses hormônios, ela passa a ter as gorduras, os lipídios do sangue como se fosse um homem. Então, ela inverte, ela passa a ter colesterol HDL mais alto, melhor dizendo, colesterol HDL, colesterol bom mais baixo, colesterol ruim, colesterol LDL mais alto. E pode ter elevação também dos triglicerídeos. Por isso que é importante também monitorar, estar sempre buscando orientação médica, né? Já para fazer esse acompanhamento. Sim, a mulher ela deve ter sempre, porém nessa fase ela merece um cuidado e um estudo maior, um estudo clínico maior, no sentido de se detectar alterações, como alterações do metabolismo, né, dos açúcares, aparecimento de diabetes, o aparecimento de hipertensão arterial, de alterações cardíacas, devem ser rastreadas, devem ser investigadas. A mulher não pode desachar que vai passar, simplesmente vai passar, mas acontece que ela precisa de cuidados, inclusive com os ossos também, porque nós temos também, a partir desse momento, uma perda maior de cálcio dos ossos. Por quê? Porque o hormônio que protegia a mulher, o estrogênio ovariano, ele deixa de existir. Então, ela passa a ter essas modificações que são importantíssimas para a qualidade de vida dela. E aí, nesse caso, doutora, é sempre bom, então, ter vamos assim dizer, um acompanhamento multidisciplinar? Vai ao ginecologista, mas também procura outras especialidades, como o quê? Um endócrino? Agora, por exemplo, se você levar em consideração a atenção primária do SUS, não é? A rede básica de saúde, né? O clínico que está lá, ele deve fazer esse acompanhamento. Ele pode fazer essa investigação lá na rede básica e, se essa mulher tiver uma alteração maior, ele encaminhar para um ginecologista. Mas, normalmente, ele pode fazer esse acompanhamento lá na unidade básica de saúde.
Se ela tiver alguma alteração, então ele encaminha para um centro clínico de referência, para um especialista de referência, por exemplo, um endocrinologista, um cardiologista. É importante o exame cardiológico sempre. Sim. Então, mesmo que ela esteja na rede básica, é importante que esse médico clínico ele faça uma investigação melhor, mais acurada dessa mulher nessa fase. Eu diria que ali, nos 5 anos que antecedem a menopausa, ela precisa já. E depois da menopausa, então, ela continua necessitando de cuidados. É verdade, doutora. E assim, existe essa atenção maior, como a senhora falou, dentro dessa campanha nesse ano, relacionada a esse tema da menopausa, com a atenção e prevenção das doenças cardiovasculares, mas também assim, estamos no Outubro Rosa, a gente não pode deixar de falar nesse assunto, né, da prevenção do diagnóstico precoce do câncer de mama. Aí eu queria saber, há alguma associação com essa disfunção hormonal que existe nesse período do climatério, da menopausa, com o surgimento, por exemplo, de câncer de mama? Não, a faixa etária é a faixa etária que nós temos maior frequência de câncer de mama. Certo. É a partir dessa faixa etária. Naturalmente que nós temos mulheres mais jovens com câncer de mama. Porém, é nessa fase que coincide que ela seja também mais predisposta ao câncer de mama. Então, ela continua fazendo a investigação dela. Não se deve às alterações hormonais. Bom saber. Não se deve à falência ovariana. O câncer de mama tem outros fatores causais, outra etiologia. Apenas é a fase que você tem maior frequência. Tá certo, então, doutora, é bom trazer sempre esses esclarecimentos. E ainda falando em menopausa, a senhora falou, né, que desse período da faixa etária, né, das mulheres geralmente a partir ali dos 45 anos, se aproximando dos 50, mas a gente sabe também de casos em que a mulher desenvolve a chamada menopausa precoce. Como saber que uma mulher ainda em idade fértil, antes dos 40 anos, pode estar com esses sintomas de pré-menopausa? Ela apresenta o quadro clínico, então ela tem a irregularidade menstrual. Vejam bem, a irregularidade menstrual da fase de transição é aquela que você começa, primeiro o encurtamento dos ciclos, depois começa a haver um espaçamento dos períodos menstruais. Então, essa mulher vai completar, por exemplo, 1 ano sem menstruar, e tem ondas de calor, e tem outras manifestações como insônia, irritabilidade, instabilidade emocional, dor nas articulações. Então, o quadro clínico já nos encaminha para fazer essa confirmação diagnóstica. Tem como combater isso para a mulher que ainda está na idade fértil apresentando esses sintomas? Tem como ela combater com algum tratamento para retardar esse processo? Não é que vá retardar, ela precisa, essa mulher que tem menopausa precoce, ela precisa de um tratamento muito mais cuidadoso do que aquela que tem a menopausa no período normal. Então, essa mulher precisa realmente de usar, por exemplo, vai fazer uma hormonioterapia, reposição hormonal, não é? Então, ela tem que fazer com a dose um pouco mais alta, porque ela é jovem. Ela é jovem, então ela precisa fazer com a dose mais alta, ela tem útero, ela precisa menstruar ciclicamente, como se fosse uma mulher normal, ela não pode ter as alterações genitais, o ressecamento vaginal tem que ser tratado, não é? Os sintomas urinários, o problema ósseo, porque nessa mulher ela vai apresentar todos os problemas nela são maiores. Nossa. Do que na fase normal. Porque você veja, lá na fase normal as coisas vão acontecendo, existe como se fosse um preparo, né? Sim. Na idade adulta, de maturidade. Uma escada que se vai descendo no tempo certo. Quando você tem uma menopausa precoce, a coisa acontece muito cedo, não é? Muito cedo. Antes dos 35 anos, mas tem mulheres que, coitada, eu já tive paciente que teve antes dos 20 anos. Quer dizer, ela não tinha casado ainda, ela não tinha tido uma vida afetiva, sexual, e já estava no climatério, na menopausa, não é? Então tem que se ter muito cuidado, principalmente com a possibilidade hoje da reprodução assistida. Sim. Não é? Então, sabe-se de casos de mulheres que, inclusive na menopausa normal, que chegaram a engravidar. Essa mulher, ela precisa
ter um cuidado adequado, no sentido de que, se ela desejar engravidar, não é que ela tenha folículos para serem fecundados, mas ela tenha pelo menos um útero para abrigar esse conceito. Exatamente, doutora. E é por isso que, falando de saúde, seja em qual área for, é sempre a prevenção que tem que vir primeiro, né? Sempre. A prevenção e a promoção da saúde, da qualidade da saúde. Sempre. Certo, então. E como a senhora bem falou aqui, principalmente nessa fala para as mulheres que dependem do Sistema Único de Saúde, mas para sempre realmente estar procurando ali essa assistência. É isso aí. Olha bem, a sociedade ela tem que ser muito participativa. Ela não pode esperar que ela seja chamada em casa para tratar do climatério. Na hora que ela... Por isso que o dia hoje é um dia de esclarecimento, é um dia de educação, no sentido de dizer para a mulher que nessa fase ela precisa de cuidados. Então, ela precisa ir à unidade básica, chegar lá e dizer para o médico, para a equipe de saúde, que ela está ali para fazer uma investigação e para fazer um tratamento dessa fase. Tá bom, então. E a gente tem o maior prazer aqui, enquanto imprensa, veículo de comunicação, contribuir com essa parte educacional e informativa da população. Doutora Tessia Oliveira Maranhão, vice-presidente da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia aqui do Estado. Muito obrigada aqui pela sua participação conosco. Eu que agradeço a oportunidade. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. É você de casa, obrigada pela companhia mais uma vez. A gente volta a se encontrar nesta quinta-feira, se Deus quiser. Tchau.